Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma conversa com Douglas Castro. E hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o policial civil Ricardo Pessoa, que é operador das operações especiais da CORE. Ricardo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário que o público vai estar nos assistindo. Estamos aí à disposição aí para conversar e expor um pouquinho do nosso trabalho. Então tá, Ricardo, meu amigo. Para aqueles que ainda não te conhecem, por gentileza, fica à vontade para te apresentar. O que te fez entrar para a polícia e como que se deu essa tua entrada na Polícia Civil? Então, meu nome é Ricardo Pessoa, eu sou inspetor de polícia da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, atualmente lotado no grupamento de operações especiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE. A minha vida na CORE, né, ela começa bem antes da minha vida na polícia, na verdade, né? Que era um dos meus grandes objetivos profissionais e pessoais desde muito cedo. Então, a minha pré-história ela começa no Exército, né? Eu servi o Exército Brasileiro. Então, em 2008, eu entrei para o Exército no CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de Porto Alegre, né? Saí do interior, sou de São Francisco de Paula. E lá eu comecei meu primeiro curso de formação, né? Na verdade, eu não tinha muito conhecimento. Na época, não era tão difundido assim na internet, né? Não faz tanto tempo assim, porém, a informação não era como é hoje. Então, saí de São Francisco e fui me alistar. A minha intenção era seguir carreira no Exército. Eu não fazia muita ideia de como que eram as escolas de formação e como que era a carreira, né? Sim, mas tinha essa convicção desde cedo, do que tu queria para ti profissionalmente. Desde muito jovem, eu queria sair da minha cidade e ir para o Exército, que para mim era a primeira instituição que eu desejei fazer parte. E aí, na época, né, me alistei, alistamento normal, na cidade de Porto Alegre, que era onde eu tinha mais chance de servir. E, né, incentivado pela família, eu já estava matriculado na faculdade. E, com isso, eu fui selecionado para compor o processo seletivo para o CPOR. Então, eu poderia, em vez de entrar como soldado, entrar no curso de formação de oficiais da reserva, que é o CPOR. Ele vai formar o candidato e, depois disso, ele vira tenente, né, temporário. Consegue exercer o comando de pelotão. E quando eu conheci essa estrutura, eu já estava matriculado na faculdade, passei a fazer parte desse processo seletivo. Então, dentro desse ano aí, acabou tendo vários testes e tal. Na época eu já corria, né? Então já era algo que eu fazia fora, então eu já tinha um certo preparo físico. E dentro dessa seleção, isso me ajudou, né? Acabou que na corrida foi muito bem e o sargento lá, cara da equipe de corrida do Exército, ele já anotou meu nome, então eu já percebi que ali eu conseguia ter um caminho, né, para seguir. Entrei no CPOR nesse ano, fui para a arma de infantaria, né? Lá no CPOR a gente escolhe a especialidade que a gente vai seguir, né? Então eu consegui entrar para o curso de formação de oficiais temporários e fiz parte ali do curso de infantaria. Nessa escolha a gente pode optar entre infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações e engenharia, né? E intendência, serviço de intendência. E na época, né, eu pude escolher entre todas essas armas e já fiz a opção de ir para infantaria, que naquele contexto era o mais difícil, né? Rolava toda aquela mística infantaria, os melhores são apenas bons para infantaria. E aí começou a me motivar muito e entrei, né? Fui para o curso de infantaria. Então foi meu primeiro curso de formação, digamos assim, na área operacional, né? Já faz 17 anos isso, lá em 2008. Consegui concluir o curso com sucesso. E dali eu fui, né? A gente é promovido a aspirante oficial e vai para uma unidade militar, para uma organização militar. Então eu fui para o 19º Batalhão de Infantaria, em São Leopoldo. E lá eu vivi os outros 7 anos, né? Foi o primeiro ano de formação no CPOR e 7 anos de exército. Então quando eu cheguei nesse contexto, né, do 19º Batalhão de Infantaria, também, né, a infantaria já era o que havia de mais operacional. Dentro dos batalhões de infantaria, o 19 era conhecido por ser um batalhão operacional. E no período que eu tive lá, né, nesses 7 anos aí que eu estive no 19, o batalhão foi para 4 missões. Foi 2 vezes para o Haiti, 2 vezes para as comunidades, né, na Força de Pacificação do Rio de Janeiro. E eu tive a grata satisfação de participar, né, da Força de Pacificação no Complexo da Maré. Caramba, só lugarzinho barra pesada para iniciar teu estágio operacional, vamos dizer assim. Isso, então o 19 já era um batalhão conhecido por participar de missões reais, o que não é a realidade do Exército. E naquele período a gente teve essa oportunidade, né, eu pude assistir o batalhão se preparando e partindo para missões. Aí no início eu não fui porque eu era muito moderno. Entendi. E depois, quando chegou o momento, eu consegui ir para a Favela da Maré. Até mais para frente a gente comenta um pouquinho sobre esse momento. Mas foi uma segunda opção. Então,
parando para analisar, assim, né? Eu acabei fazendo a primeira opção para ir para a infantaria, que eu achava que era mais operacional. E dentro da infantaria eu fui para o 19, que eu julgava também ser o mais operacional. Quando pisei lá, sabendo que eu era temporário, eu tinha que pensar a longo prazo, né? Então eu deveria ou estudar para tentar ser militar do Exército de carreira, ou outra coisa. Eu tive a sorte, né, e as boas orientações dos amigos e da família da época de fazer essa escolha bem rápida. Então, quando eu cheguei no 19, eu troquei de faculdade e fui para o Direito. Porque eu vi que eu poderia aproveitar o Exército naquele período para aprender bastante. É uma verdadeira escola, o Exército de liderança, né, principalmente. E nesse período estudar e me preparar para a polícia. Então, eu fui para a faculdade de Direito, que me possibilitava escolher, né, entre todas as atividades de polícia, seja oficial ou praça da Brigada Militar, poderia fazer a Polícia Civil, delegado ou agente, e também a Polícia Federal. Então, eu tive essa intenção e entrei para a faculdade de Direito. Então, nesse período que eu passei no 19, trabalhando lá no batalhão e no paralelo tocando a faculdade. Acabou que em 2013 eu fiz o concurso da Polícia Civil. E nessa época eu estava longe de estar formado, né? Acabei fazendo para testar. E por sorte, né? E claro, eu estava estudando na faculdade e acabei passando naquele concurso. Naturalmente, por eu não ser um concurseiro, eu passei muito mal classificado. E imaginei que não ia dar certo. Poxa, passei, legal, porém não vou ser chamado. Quando for chamado, eu não vou ter o requisito, eu não estou formado ainda. Sim. Tudo bem, fiz o processo seletivo, fiz o TAF, fiquei apto. Porém, a primeira turma foi em 2014, né? Eu nem entraria na primeira turma, porque a classificação era baixa. E continuei minha vida militar. Acabou que o concurso demorou, né, para ser chamado, as outras turmas demoraram para ser chamadas e todos os aprovados, ainda que não nas vagas, entraram, como foi no último concurso também. Então, esse é um padrão que tem acontecido na segurança pública, né, na Polícia Civil, do aprovado entrar, demora um pouco, mas ele é chamado, e foi o caso naquele momento. O Estado acabou demorando um pouco, mas chamou, e a turma toda entrou. Quando chegou a hora de eu ser chamado, foi 2016. Então, 2016 foi o ano que completou o meu período do Exército, os 8 anos. Eu formei na faculdade naquele ano também e fui chamado da polícia. Então, acabou que eu tive a sorte, né, um alinhamento de ter dado tudo certo, né, nesse período. E ainda dentro do Exército eu consegui participar da Força de Pacificação. Sim. Então, essa é a pré-história, né? Entrei para a polícia, né? Só um parênteses, né? No meu tempo de Exército, eu tinha alguns colegas lá que estavam treinando para o curso de comandos, que é o curso de operações especiais, né? O curso que habilita o oficial ou sargento a ir para o batalhão de comandos, fazer ações de comandos e depois fazer o curso de forças especiais. Então, é o início de uma caminhada ali, né, que vai chegar nas forças especiais, que é o que há hoje de mais operacional no Exército Brasileiro. Então, eu tive colegas treinando para esses cursos e eu via aquilo, eu treinava junto, corria com eles, tinha oportunidade. Um deles é o Felipe Reis, né, que ele é um cara que ele até tem divulgado material sobre essa área, né? Recomendo até quem quiser seguir ele, Felipe Reis. E eu vi esse cara treinando. E eu vi ele pro curso, acompanhei toda a trajetória dele, ele voltou, né? Ele voltou do primeiro curso, não formou, foi de novo, voltou formado. Então, isso me motivou muito e naquela época eu já tinha decidido. A polícia que eu entrar, eu vou buscar ser da Unidade de Operações Especiais. Então, é por isso que eu digo que a CORE, para mim, ela nasceu muito antes da própria polícia, né? Eu já tinha essa intenção. Então, qualquer unidade, qualquer instituição policial que eu fosse, eu iria me dedicar e correr atrás desse objetivo, que era fazer parte, né, de uma unidade de operações especiais. Entrei para a Polícia Civil e eu não conhecia a Polícia Civil, né? Isso é bem curioso. De todas as polícias que eu queria ser, a que eu menos queria era a Polícia Civil. Por que era a que tu menos queria ser a Polícia Civil? Porque eu era militar do Exército, né? Então, eu tinha um padrão militar, que eu acho que eu até tenho ainda até hoje, né? É difícil de perder isso. Mas eu me identificava muito com aquilo. E a Polícia Civil eu não conhecia, de fato. Porque a gente, naquela época, a informação era menos que hoje. Hoje, graças a Deus, né, a polícia tem feito um bom trabalho de divulgação. Isso é bom. Mas naquela época não era tanto assim. E a Polícia Civil não é para aparecer mesmo. A atividade fim da Polícia Civil é a investigação criminal. Então, uma esfera mais judiciária, né, de atuação. Ela é muito operacional, né? Sim. Mas a gente não vê e não tem que ver. A primeira associação que a gente faz a investigação está acontecendo de forma discreta. Não tem como eu investigar e descobrir o autor de um crime desse jeito, uniformizado. Claro. Não vai acontecer. Então, os melhores policiais que eu conheço, nós não vamos conhecer eles no Instagram. Eles não têm um perfil, eles não se divulgam, nem devem.
Sim. Então, tem gente que daria ótimas histórias aqui, que eu acho que só na aposentadoria que ele vai poder vir. Porque hoje ele está produzindo conhecimento, ele está produzindo investigação criminal. Então, a Polícia Civil ela é assim, ela tem que ser discreta. Tem o viés operacional, é claro, que a gente vai conversar bastante sobre ele, que é a minha área hoje. Mas a parte da investigação ela é encantadora. Então, eu não conhecia e não conhecendo, eu não tinha atração. Quando eu entrei para a academia de polícia, aí passei a conhecer. E percebi o leque de opções que a Polícia Civil dá. É muita área. E é muita área muito boa. Então, acaba tendo lugar para vários perfis de trabalho. E naquela época, na academia de polícia, naturalmente, eu tinha mais atração pelo operacional também, né? Que já era o meu perfil de vida. E lá a gente teve instrução com os instrutores da academia que são da CORE. E aquilo, para mim, também fez a diferença. Eu via neles um padrão diferente na área operacional. A postura, o padrão técnico, a qualidade e principalmente um espírito de gostar do que faz. Percebia naquelas pessoas um amor à profissão, uma entrega que eu me identificava muito. Então, saí da academia já com aquela ideia de buscar um curso e fazer parte daquela unidade, que na Polícia Civil, na época, era o GOI, Grupamento de Operações Especiais, que hoje se tornou CORE, Coordenador de Recursos Especiais. Então, eu saí da academia de polícia, escolhi a minha primeira lotação, que foi a Delegacia de Homicídios de São Leopoldo. Então, trabalhei na investigação de homicídios por 3 anos. Foi uma experiência rica demais. A área de atuação, tu podia fazer escolha. A gente escolhe a lotação, né? Tá, a classificado, lotação. Escolhe a delegacia. E aí tem diversas possibilidades. A Polícia Civil tem as delegacias distritais, né? Que a gente chama que são as delegacias clínica geral, faz tudo. Né? Interior, por exemplo, só tem uma delegacia. Se der homicídio, vai ser aquele pessoal que vai investigar. Roubo de veículo, roubo de carga, crime cibernético, estupro... Tudo deságua lesão lá, corporal, isso, tudo vai ser. geral. Então vai ter uma equipe muito versátil, né? Ela vai ter que fazer de tudo. Isso acontece muito no interior. Na capital a gente tem uma estrutura maior de trabalho, né? Acaba podendo se especializar mais. Então a gente tem aqui o DEIC, por exemplo, que é o Departamento de Investigações Criminais, e lá eu tenho a delegacia só de crimes do meio ambiente, por exemplo. Ela só vai investigar isso. Eu tenho a delegacia de crimes cibernéticos. Agora virou um departamento próprio, de tão importante que é essa matéria hoje, né? Dúvida. A gente tem um departamento de crime cibernético. A gente tem delegacia de crimes contra o consumidor, tem delegacias especializadas, um departamento especializado em homicídios, tem um departamento, o DENARC, especializado em investigações do narcotráfico. Então, a gente consegue ter vários setores muito bem definidos e especializados na polícia Civil. Então, isso é encantador, de certa forma, né? A gente consegue escolher uma área que gosta de trabalhar e naquela situação eu resolvi ir para homicídios. E em São Leopoldo, que já era a cidade que eu trabalhava no Exército, então eu acabei conhecendo o lado B de São Leopoldo, digamos assim. E a essência da maldade humana, né? O trabalho de homicídios, ele é uma verdadeira lição de que a maldade existe. É o pior crime. Né? A maldade existe, ela precisa ser combatida. E a gente acaba entrando nesse meio. Vai investigar, vai no local de crime, vai ver toda aquela cena, vai buscar a autoria, que muitas vezes não está clara naquele momento. E aí que entra essa atividade de investigação, atividade discreta. Tem que ser alguém que não é visto. Porque não pode ficar chamando atenção. Claro. Então, vai fazer todo o trabalho de coleta de provas e vai chegar na autoria daquele crime. E o trabalho de investigação de homicídios, dentre tantos outros, né, ele é muito bem feito na nossa polícia. É referência nacional, com certeza. Os homicídios baixaram muito nos últimos anos, graças a esse trabalho de investigação. Então, a atividade fim da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que é a investigação criminal, é muito bem feita. E realmente dá orgulho de participar disso. Sim. Então, eu consegui viver aqueles anos lá em São Leopoldo, e fiz bons amigos ali, a nossa equipe era fechadíssima, né? A gente trabalha, somos poucos, mas o pessoal trabalha com muita união, né? E isso faz toda a diferença. A gente acaba trabalhando muito pela equipe, pelo time, e esse espírito de corpo acontece nas delegacias. Naquela época, então, eu fazia o trabalho e no paralelo treinava para fazer o curso, que era o curso de seleção para CORE, né? O COT. Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre ele, né? Então, passei aquele período trabalhando no expediente, mais cedo eu ia nadar, meio-dia ia correr, fim de tarde ia para o treinamento funcional. Sempre mantendo condicionamento físico. Uma sequência de treino, que para mim já é uma filosofia de vida, né? Sim, eu gosto habitual de treinar. E aí só direcionei para o curso, né? O treinamento. 2017 foi o ano que abriu a inscrição para o curso, né? De operações táticas, na época era o nome, aqui na Polícia Civil. E eu me inscrevi, passei no TAF, inclusive tirei nota 10 em tudo, só que no tiro deu uma pane, né? Literalmente uma pane, acabei sendo desligado na seletiva de tiro, acredite. Acabou que fiquei fora, que para mim foi uma bela lição,
né? Foi um bom curso, formou ótimos operadores, que hoje são meus colegas, e eu fiquei assistindo de fora. Aquilo para mim foi uma bela lição de vida, né? Uma derrota necessária. Só para esclarecer, diga-se de passagem, né? A pane em relação a ti ou a pane em relação à arma? Em relação a mim, né? Para ser desclassificado. Com certeza foi em relação a mim, né? Acho que a pior coisa que se tem a fazer é colocar a culpa no mundo. E a culpa naquele momento de não ter sido competente para ser aprovado naquele processo foi exclusivamente minha. Sim. O que fez eu melhorar. Saí dali incomodado e fui buscar treinar. Treina, tiro. Um dos formados nesse curso, que é meu colega hoje de unidade, né? O meu amigo Eco 15, ele foi um dos responsáveis por fazer eu melhorar no tiro. Que daí quando ele saiu, eu colei nele. Cara, tu foi o melhor atirador, eu vi tu atirando, tu agora me ensina. Quer aprender contigo. E aí, dali melhorei, né? Enfim, continuei treinando, né? Vou fazer um curso em algum lugar do Brasil. E no Brasil hoje, as unidades de Polícia Civil que são referência em operações especiais, no Brasil posso citar 4 que são pilares, que é a Core do Rio de Janeiro, né? Os caras são sensacionais, o curso deles tem muita tradição. A DOE do Distrito Federal, né? Hoje está referência em entradas táticas, os caras são muito bons. Tigre do Paraná, um grupo ali que trabalha com antissequestro, os caras são excelentes, eles têm um curso lá que é referência, né? E todos esses 3 eles estiveram aqui na enchente nos ajudando, isso que foi fantástico. Também é um capítulo à parte aí, né? Mas esses 3 são referência, e o GT3 de Goiás, que por coincidência o símbolo deles é o escorpião, que é o mesmo símbolo da nossa core aqui. E na época eu queria ir para algum desses 4. Acabou que o curso que abriu em 2019, que eu consegui me inscrever, foi o GT3 de Goiás. Então eu saí daqui, né, depois de alguns anos já trabalhando em homicídios, e fui para esse curso lá em Goiás, que graças a Deus deu tudo certo. Cheguei lá, fui bem no tiro, né, no TAF tudo bem também. Consegui entrar e vivenciar aquele processo. E ao final voltei formado, né? Foi a minha formação em operações especiais. E depois de alguns meses aí fui lotado na Core. Então, essa é a pré, né? E os caminhos iniciais aí na polícia. 2020, fui para o grupamento de operações especiais e lá ainda estou trabalhando até hoje. E é onde eu pretendo continuar aí nos próximos anos. Bom, então tu acabou de traçar uma linha para nós que vai dar para a história até os dias presentes, né? Mas voltando um pouco, desde o início a gente percebe nessa linha uma constante. A constante de que tu sempre visou o lado operacional. Era do teu perfil, não só a questão de manter um bom condicionamento físico, mas essa coisa assim de querer ir para a guerra, de querer estar no front, ir para a linha de frente, ser, digamos assim, a ponta de lança. E desde quando tu tem isso? Pelo visto desde cedo, mas de onde vem exatamente essa motivação? Ou tu vai ser daqueles que dizem, é inexplicável, tá no sangue, é vocação, ou existe alguma razão para isso? Bom, eu acho que essa característica de personalidade eu atribuo talvez ao meu pai, né? Porque ele é bombeiro na cidade de São Francisco de Paula. Né? Ele não é bombeiro militar, lá é bombeiro civil, né? Da cidade mesmo. Sim. E ele é bombeiro há muitos anos, né? Então eu praticamente cresci num quartel de bombeiro, fazendo nó, entrando no caminhão, de vez em quando ajudava no incêndio. Sim. Então eu acabei tendo essa vivência muito cedo, mas eu tinha, né? Eu respeito demais, admiro demais a função de bombeiro, eu realmente acho fantásticos, mas eu tinha aquela ideia de ir pro exército. E, na verdade, eu queria fazer parte daquilo, né? Eu gostava desse tipo de função. E aí, no exército, acabei vivenciando muito bem, sou muito feliz de ter passado aqueles 8 anos, me complementaram demais para a atividade policial. E lá eu tive certeza, né, que eu queria essa atividade de enfrentamento ao mal. Essa é a grande verdade. Eu sinto, né, e eu vejo nos meus colegas que pensam parecido, mais do que uma profissão é tentar fazer diferença, né? Na maneira que a gente consegue. E acaba que a maldade existe, ela é uma realidade aí fora, a gente não pode fechar os olhos para ela. E precisa de alguém para enfrentar isso. Então, eu realmente sinto que quem tem essa condição, quem tem essa disposição, não são muitos, mas esses poucos, eles têm que ir para cima. A gente precisa disso, precisa dessas pessoas para fazer a diferença. Poucos e bons. A referência que tu fizeste agora me chama bastante atenção, assim, porque me faz lembrar de um artigo que foi escrito por um sociólogo que também teve uma formação militar, um sociólogo americano, que agora não vou lembrar o nome dele aqui, mas me ocorreu por alto, Cães, Ovelhas e Lobos. Existe uma referência a isso naquele filme Sniper americano, né? Sim.
em que o filme começa a mostrar um pouco de como foi a formação, a infância ali do rapaz que seria o sniper, e o pai deixa isso muito claro. Existem basicamente 3 tipos de pessoas no mundo. Na sua maioria são as ovelhas, são as pessoas que não sabem muitas vezes que o mal existe, ou querem negar essa evidente realidade, ou, pelo menos quando se deparar com o mal, não saberiam como lidar com o mal, ou como pelo menos se defender dele. Aquele pequeno grupo que faz o mal para as outras pessoas, e o outro grupo que são justamente os cães pastores, né? Nós temos os lobos que praticam o mal na sociedade, nós temos aqueles que se identificam com cães pastores, que também se utilizam da violência, da força, das armas, se necessário, mas para justamente repelir ali a atuação do lobo, né? É curioso que tanto aquele que protege quanto aquele que causa o dano são minorias, contra aqueles ou a favor daqueles que são a maioria. Mas eu acho muito interessante quando a gente percebe a pessoa que tem essa vocação, como é o teu caso. Já desde cedo tu sabia disso, tem um precedente na família em relação ao teu pai, que também te ajudou a dar essa experiência, no caso dele na condição de bombeiro, enfim. Então isso de algum modo te deu o norte. Agora é muito curioso também que o cão ele é muito parecido com o lobo, né? E é curioso também porque às vezes a gente até vê no crime organizado homens com um perfil que pela inteligência e pelo perfil que tem, se eles escolhessem ou optassem pelo lado certo da força, vamos dizer assim, seriam excelentes policiais, seriam excelentes operadores, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que isso, em última instância, tudo é uma questão de decisão. Não me venha com o papo furado, e tu referiu a isso agora há pouco, de transferir responsabilidade, ou seja, eu sou o que sou porque as circunstâncias, ou porque a sorte, ou o azar, ou o destino, não, nada disso. Em última instância, o que te define são as tuas próprias escolhas, né? Mas, meu irmão, agora, em relação à Polícia Civil, tu disse que trabalhou durante um tempo ali no departamento de homicídios. Existem diversos tipos de crimes, muitos deles aí com requintes de crueldade, como é o caso de estupro e vários outros, mas o que te tira o bem mais valioso, que é a vida, é justamente o crime de homicídio. E tu foi direto para essa área, né? O que isso te impactou, não só como profissional, mas enquanto ser humano? Tu meio que citou isso por alto em relação assim, essa experiência social que tu teve devido à tua profissão, dessa maldade do ser humano. Como que isso te impactou e como que isso serviu para tu ter a convicção de que tu está no caminho certo, te dedicando aí à segurança pública? Esse é um bom assunto, né? Porque a gente vê tantos comentários de especialistas, né, de segurança pública que jamais pisaram no ambiente conflagrado. De gabinete, né? Que não conhece a realidade, né, das pessoas que vivem nessa condição, às vezes, de miséria e de violência o dia inteiro. Então a gente percebe, né, as pessoas muito, muito carentes, muito falta de educação, né, falta do básico, vive ali do lado de algum lugar que não tem nem saneamento, e aí a violência é o pai batendo na mãe, aí o pai é preso, aí vem o padrasto que vai bater na mãe, vai bater na criança, aí isso vira uma Maria da Penha, que vai virar um feminicídio. Então, essa realidade da violência é algo que nos chama atenção, e quando a gente começa a trabalhar com isso diretamente, a gente vivencia isso. E faz questão de reforçar, né? Ao contrário do que muita gente que talvez não conheça a Polícia Civil pense, que é muito burocrático. Sim, é evidente, a gente precisa de um inquérito policial para prender alguém. Eu não posso simplesmente ir lá prender e levar preso. Não, tem que ter prova, tem que ter escrito. E precisa dessa parte, digamos assim, burocrática. Eu preciso produzir provas. Então, bem, na verdade, o que vai prender aquela pessoa não é o indivíduo que vai lá buscar ele. Por exemplo, a Core vai lá cumprir uma operação e prendeu. Não foi a Core, foi o investigador que fez aquele inquérito. Então, o inquérito bem feito é o que prende. E muitas vezes essa pessoa que está fazendo essa prisão, que está fazendo esse inquérito, não é esse perfil de policial que a gente está acostumado. Não vai ser esse cara fardado que está lá e atira bem pra caralho e corre, faz... Não. Pode ser que a pessoa que fez esse inquérito é aquele que você menos imagina. Que realmente nunca saiu da delegacia. Mas ele é excelente em fazer uma análise. Então, é uma estrutura complexa para chegar ao final de uma investigação criminal que várias peças são importantes. Então, o trabalho na homicídios ou em qualquer área que atue com crime violento, as delegacias da mulher, por exemplo, que vão ter casos de feminicídio, agressão o tempo todo, delegacia da criança, que é casos de abuso o tempo todo, e eles têm feito um trabalho sensacional também na repressão a esse tipo de crime, que é um crime tão condenável, né? Então,
quem trabalha nessa área ele vai vivenciar a maldade humana plenamente. Ele vai conversar com a pessoa que fez aquilo. Ele vai ouvir a pessoa que fez aquilo. Ele vai ver imagens, né? Ele vai buscar câmeras. Ele vai ter acesso à conversa de WhatsApp. Então ele vai realmente estar imerso naquele cenário. E essa pessoa assim, vai entender muito bem da maldade humana. E isso serve de motivação para combater ela. Então eu percebo nesses profissionais um desejo de fazer a diferença, né? Porque aquele caso vai acabar, a gente vai dar uma resposta para a vítima ou para a família da vítima, né? A gente vai conseguir fazer a diferença da forma profissional. Então precisa de policiais, né, que não são apenas alguém que passou num concurso pela estabilidade. Eu preciso de alguém que tenha a vontade de fazer a diferença. E esse tipo de crime gera isso. Ele vai gerar revolta, mas ele te dá a possibilidade de resolver aquilo. Não vai ser um mero espectador ou ficar sabendo pela TV que aconteceu. Sim. Ele vai conhecer o fato. E ele vai trabalhar para resolver aquele fato. Então, todos os dias, quando algum crime é resolvido, a gente percebe a satisfação daqueles policiais que cumpriram, ou dos policiais que se envolveram no processo. E eu acho que esse é o maior aprendizado para o policial que trabalha nessa área. Ele vai vivenciar, vai conhecer o mal, saber que o mal existe e perceber o quanto que ele pode fazer a diferença naquilo. O quanto que ele consegue ajudar a reduzir aquele mal ou evitar que aquela pessoa promova o mal de novo. Sim. Então, acaba sendo essa a essência, né? Ele tem um resultado ali, um salário indireto, né? Além do seu salário profissional, ele tem a satisfação de fazer a diferença e perceber que ele está ajudando, né, de certa forma, na redução ali dessa maldade humana. Perfeito. É incrível como que tomar conhecimento ou ter esse contato direto com a maldade humana pode aflorar aquilo que também existe de melhor no ser humano. No caso aí dos operadores da segurança pública, dos policiais diretamente envolvidos na investigação aí, parece que isso motiva, choca, entristece, mas ao mesmo tempo você vê que você está colocado numa posição em que tu pode esclarecer o caso e efetivamente ajudar ali na promoção da justiça, né? E Perfeito. trazer algum tipo de alento para a família, pelo menos, fez, não tem mais volta, infelizmente, mas pelo menos está preso, né? E é como tu falou, eu acho que não existe sensação melhor. E tem esse lado muito bom, mas também tem um lado muito ingrato, né? Que muitas vezes esse mesmo policial que está fazendo um trabalho absurdo, né? Uma qualidade absurda, ele acaba, às vezes, sendo condenado pela mesma sociedade que ele defende. Então, é uma linha tênue. A gente precisa que quem que está cuidando desse policial, né? Essa é a grande pergunta que fica. E a instituição tem trabalhado bastante nessa área, né? É necessário que as instituições trabalhem nisso, né? Porque eu tenho um profissional que tem uma família, ele tem a vida dele para tocar, mas ele está vivenciando ali uma maldade humana todo dia. Sim. Então, não podemos achar que isso é tranquilo. Vou viver 30 anos trabalhando com local de morte, prendendo pessoas que mataram, entrando na casa dessa pessoa que matou, que também está armado, esperando que talvez alguém vai matar ele e que vai reagir. Então, todo o contexto, ele acaba sendo tão perigoso, né, que esse policial trabalha nessa linha tênue de talvez ser condenado pela própria sociedade que ele defende e de ser, né, agredido por esse criminoso que ele está indo buscar. Então, é algo muito sério e o policial ele tem que tentar ter seus limitadores, né? De modo que ele consiga trabalhar com excelência nisso, porém, sem deixar que isso consuma ele. Senão ele não chega ao final da carreira, né? E a gente vê casos por aí, né, de policiais que acabam adoecendo no trabalho. Sim. Então, realmente é necessário que o policial tenha essa consciência e que a instituição também, né, faça e tem feito, né, um trabalho para ajudar no psicológico desses policiais, né? Claro. Que também é extremamente necessário. Sim. Quem cuida dos cães pastores, né? É isso. Os cães pastores cuidam das ovelhas, mas quem cuida dos cães pastores, né? E, sem dúvida, a instituição, quando a gente fala em instituição, não estou me referindo ao prédio ou ao CNPJ, estou me referindo ao principal recurso, que é justamente os recursos humanos, né? Então, o que temos de mais valioso aqui na nossa sociedade são justamente ali os policiais que estão diariamente envolvidos nessas ocorrências. E aí, tu tocou num ponto, infelizmente nos últimos anos, claro que isso não é de agora, mas existem casos recentes no Rio Grande do Sul de policiais que foram até os determinados locais, nas casas ali, ou nas residências, melhor dizendo, dos investigados, para fazer uma busca, uma apreensão, até mesmo uma prisão, e o acusado tinha uma arma lá e acabou reagindo antes mesmo, né, de efetivamente abrir a porta ali, ferindo policiais e até mesmo tirando a vida destes policiais. A instituição, como ela tem trabalhado com isto, com essa questão? Porque vocês são especialistas em segurança e eu presumo que a principal segurança, em primeiro lugar, para que vocês possam oferecer segurança, é a segurança de vocês mesmos, né? Como é que tem sido
feito isso? Como é que a instituição tem lidado com isso, com esses casos, para pelo menos inibir ou evitar que casos como esse aconteçam? Como a gente conversou agora, né, a gente está concluindo uma investigação de homicídios. Vai descobrir quem é o autor e vai cumprir a medida para prender ele. Sim. E normalmente esses casos em específico, né, são pessoas perigosas. Porque normalmente é faccionado, aí o cara já mora num local que é bom para ele se defender. Por quê? Porque ele pode sofrer ataques, né, atentados da outra facção. Sim. Que inclusive utilizam roupas de polícia para fazer esses atentados, né? A gente vê isso acontecer. Então não adianta mais eu somente falar que eu sou polícia, né, identificar de polícia, porque a própria facção usa roupa de polícia. Sim. Então a reação ela pode acontecer. E o policial tem que ter essa consciência, né? O trabalho dele, o cumprimento do mandado de busca, ele é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. E ele é feito todos os dias. Então, mais esse aspecto, né? Que às vezes quem não conhece o trabalho de polícia judiciária, que acha que é burocrático, toda burocracia dessa vai acabar no mandado de busca, no mandado de prisão. E quem vai cumprir é a delegacia. Sim. E as delegacias pelo Estado estão cumprindo isso todo dia. E é cumprido na casa, vai ter que ir lá buscar ele. E eu estou buscando uma pessoa para ser presa. E ela não quer ser presa. Então, ele vai tentar fugir ou ele vai tentar reagir. Né? Graças a Deus é feito um excelente trabalho, né? Graças ao conhecimento técnico, né? Ao treinamento que é promovido pela instituição, para que as unidades policiais trabalhem melhor, de forma mais segura. Então, a resposta, né, que a Polícia Civil teve em relação a esses casos de morte, né, de feridos em serviço, foi ampliar a proteção dos policiais, procurando dar equipamentos, né, equipamentos de proteção balística, né, o próprio colete, e equipamentos de APH, né, de atendimento pré-hospitalar. Então, a ideia é que se trabalhe nesse sentido para que todo policial tenha, não só próprio, mas recebido da instituição, né, esses materiais, né, de primeiros socorros e material de proteção balística. E, além disso, né, o treinamento. E essa é uma das essências da CORE, né? A gente vai falar um pouquinho melhor sobre a CORE na sequência, mas ministrar treinamentos operacionais é a nossa raiz, nossa essência. E talvez, mais do que nós estarmos em volume assim, de ações, a gente consegue fazer esse resultado indiretamente, né? Tornando o meu policial melhor, tornando os policiais das delegacias melhores, para que eles trabalhem com mais segurança e reduzam essa vitimização policial. Porque a reação ela parte do agressor, a gente não pode evitar isso. Sim. O dia que ele quiser reagir, ele vai reagir, ou ele vai se assustar, vai achar que... Claro. Né, a reação ela acontece. Ou a tentativa de homicídio ou até o homicídio do criminoso contra a polícia, ela vai acontecer. Então o policial ele tem que ir no trabalho tomando todas as medidas possíveis de cuidado. E ainda assim, que se tome todas as medidas, pode ser que aconteça. É um trabalho muito delicado e é por isso que a gente precisa realmente valorizar, né, as forças policiais. E está escrito aqui na camiseta, né, do senhor, valorize quem te protege. E isso é um trabalho legal demais. Ainda bem que nós temos pessoas assim para valorizar as instituições. Eu fiz questão de tocar nesse ponto. Não estava no nosso radar aqui de discussão no podcast, mas até para quebrar um pouco um certo preconceito ou uma ideia equivocada de que talvez alguns daqueles da nossa audiência tenham, de que os únicos que se expõem ao risco, os únicos agentes de segurança pública que se expõem ao risco são justamente aqueles que estão fazendo o policiamento ostensivo e preventivo na rua. Aí o primeiro que vem em mente é a polícia militar, mas não, isso acontece também em relação à polícia civil. Talvez não seja uma coisa assim tão mais constante quanto aqueles que estão 24 horas por dia na rua. No caso dos senhores é quando os senhores vão, de fato, depois do inquérito, fazer ali a prisão, a apreensão, enfim. Mas, da mesma forma, vidas têm sido perdidas, policiais têm tombado aí em serviço, em combate, na realização dessas prisões ou apreensões. Então, pode-se dizer que os senhores estão, digamos, preparados para o pior cenário. Não digo que tu espera o pior cenário, mas pelo menos tu está preparado para ele. Até porque, como diz aquele ditado, se tu está preparado para o pior cenário, tu está literalmente preparado para qualquer cenário. E aí é que entra, finalmente, a questão da CORE. Tá? Que daí nós estamos falando da tropa de elite da Polícia Civil, do lado mais operacional da Polícia Civil. O que é a CORE e como é que se faz parte da CORE? Como é que é o curso de formação? Perfeito. Então, como a gente já falou, a Polícia Civil ela tem se especializado, né? Temos delegacias, laboratórios de lavagem de dinheiro, temos o departamento de investigação contra os crimes do narcotráfico, tem o departamento de homicídios, temos o departamento, o DEIC, né? Que vai ter ali delegacia especializada em roubo a banco, em sequestro, vai ter delegacia de roubo de veículos, roubo de cargas,
vou ter a delegacia do consumidor, meio ambiente. Então, tem a delegacia, o departamento de vulneráveis, que vai trabalhar ali com mulher, idoso, criança, né? Então, a polícia tem se especializado muito e isso é fantástico. É um avanço muito bom de ver, né? Saber que a instituição tem caminhado nesse sentido. Quanto mais a gente consegue especializar, melhor vai ser a resposta. É fato, né? Por mais que tenha locais, né, que pelo volume de crimes e talvez pela estrutura seja um clínico geral que vai fazer tudo, sempre que eu possa especializar, é um resultado melhor. Eu consigo deixar aquela pessoa fazendo só aquilo. Ele não vai ser o melhor em tudo, mas naquela área que ele trabalha, ele vai ser excelente. Ele vai ter condições de buscar a excelência. E a CORE é a especialização da área operacional na Polícia Civil. Então, a CORE hoje, né, ela começa sendo chamada de GOI, né, Grupamento de Operações Especiais. E o GOI ele existe desde 1960, na década de 60, final dos anos 60. O GOI ele é muito antigo em nível estrutural. Então, talvez uma das primeiras especializações que teve na Polícia Civil. Só que, claro, com a roupagem e exercendo atividades de operações especiais, isso é muito recente. Né? O GOI nasceu muito antigo. O símbolo do GOI é o escorpião, né? Foi o símbolo escolhido para representar a unidade. E então o GOI existe há muito tempo, né? No passado ele teve sua relevância, foi se mantendo existente, né, ao longo do tempo, até que ali no início ali de dos anos 2010, ali 2013, né? O grupamento ele criou uma nova estrutura, que é o Grupo de Resgate e Intervenção, né? No comando do delegado Bolívar, que é o nosso coordenador hoje. Ele e a equipe da época criaram uma estrutura nova. Se é o grupamento de operações especiais, a gente precisa melhorar isso. Precisamos especializar mais. Sim. Né? Por algum tempo ficou talvez até adormecido, mas nesse período foi criada uma estrutura operacional mais profissional. E a partir dali eles começaram a buscar treinamentos, né? Começaram a estruturar a unidade. E em 2018 ela se tornou CORE. Aconteceu a padronização em nível nacional. Os grupos de polícia civil, a maioria, se tornou CORE, né? Carregando o nome do Rio de Janeiro, que era a grande referência. Sim. Assim como aconteceu na Polícia Militar, né? O GAT virou BOP. Foi mais ou menos no mesmo período. Seguiram um padrão. Hoje o BOP é padrão em praticamente todos os estados e a CORE é padrão em praticamente todos os estados de Polícia Civil. Acabou se padronizando e aí nesse momento também padronizou o uniforme, que é o que a gente utiliza hoje, que é o Multicam, para ter uma integração entre as unidades operacionais. Facilmente justificável, né, pela variedade de atividades, pela dissuasão, né, de o grupo operacional ter um uniforme diferenciado. Até para o criminoso saber que quem está chegando é uma tropa diferenciada, é uma equipe diferente. Ele vai entender de outra forma e talvez isso reduza até a possibilidade de reação nele. E a interoperabilidade. Por exemplo, na enchente, que tínhamos aqui Tigre do Paraná, tinha DOE do Distrito Federal, tinha CORE do Amazonas, CORE do Rio de Janeiro, CORE de Minas Gerais, veio gente pra caramba para nos ajudar. E aí um padrão de uniforme. A minha equipe que ela poderia ser maior, né? Ela ficou gigante. Então eu vi aqueles operadores de outros estados, mas nós éramos um só. Todos estavam com o mesmo padrão de uniforme. E isso faz uma diferença. E não é, né? Imagina se cada um vem de um canto, cada um de uma forma diferente. Então as unidades operacionais elas começaram a conversar, tem um comitê, né, nacional hoje que regulamenta, existe regulamentos até nessa padronização de uniforme de treinamento e a gente seguiu isso. Então em 2018 se tornou CORE, né? A CORE hoje, né, na especialização operacional, ela trabalha dando apoio para todas as unidades policiais de polícia civil, né? E em operações, claro, com outras instituições quando for necessário ou quando for o caso. Mas a nossa essência hoje é apoiar a polícia. Então, como a gente já falou, todas essas delegacias, especializadas ou não, o trabalho deles vai acabar na prisão ou no cumprimento de mandado de busca. Ele vai entrar na casa de alguém perigoso, numa área perigosa. É o produto final, vamos dizer. Esse é o produto final. E também, às vezes, é o produto meio, né, do inquérito. Vai precisar de uma busca para buscar algum material, né, para comprovar que aquela pessoa estava naquele lugar naquela hora. Então, o mandado de busca ele pode ser também incidental, né? Ele pode acontecer no meio do inquérito. Mas, para acontecer essa busca, antes disso, ocorre um inquérito, ocorre a investigação, ocorre o trabalho discreto em qualquer lugar do estado. Então, esse policial, muitas vezes, ele vai fazer uma investigação e pode se envolver num confronto. E isso acontece, muitas vezes. Né? Diferente de ele estar ostensivo indo cumprir um mandado, ele está naquele momento discreto, só uma dupla, dentro de um carro discreto também, indo cumprir alguma diligência e nesse momento ele pode entrar dentro de uma boca.
e acontecer um revide, isso acontece. Sim. Então, quando isso acontece, ele vai precisar de um apoio, né? Que, obviamente, imediatamente é da Brigada Militar que está na rua, que vai chegar para ajudar. E aí a polícia também ajuda. Então, a ideia, a estrutura da CORE hoje, ela serve para apoiar a polícia em qualquer tipo de necessidade operacional. Então, como os órgãos de operações especiais, né, a gente vive na tríade de operar, treinar e dar treinamento. Então, no pilar de operação, nós buscamos, né, conseguir dar suporte em qualquer atividade. Então, na nossa estrutura, a gente consegue cumprir o mandado, se for o caso, partindo de áreas alagadas. A gente vai ter estrutura de embarcação para chegar, consegue fazer de altura, se precisar fazer alguma atividade em técnica vertical. A gente tem a estrutura de atirador de precisão, a gente tem a estrutura para gerenciamento de crise, negociação. Nós temos estrutura de explosivos para fazer aberturas com explosivos, se for o caso. Então, acaba que a CORE tem um leque de possibilidades muito grande. A gente oferece um portfólio de serviços, né, para a Polícia Civil. Então, operacionalmente, é isso que a gente tem. Na parte de treinar, né, nós buscamos intercâmbios com outras unidades. Então, a gente busca as melhores unidades do país, né, e sempre manda um operador para fazer curso. Então, a gente manda esse operador para melhorar, buscar a doutrina, trazer para nós, a gente desenvolver, adaptar, melhorar o nosso trabalho operacional e também dar treinamento, que é o terceiro pilar. Então, na esfera de dar treinamento, a gente busca treinar a polícia, treinar as delegacias, principalmente, né, nessa que é o carro-chefe nosso da Polícia Civil, que é a entrada tática, que é o cumprimento de mandados. Então, a gente trabalhou bastante aí nos últimos anos e vai trabalhar mais ainda na questão de melhorar os policiais na entrada tática, no atendimento pré-hospitalar de combate e em qualquer outro tipo de atividade operacional que seja demandado. Então, a ideia da CORE, né, a ideia de apoio da CORE é essa. E a estrutura hoje da CORE, nós temos a seção de arrombamento. Então, a gente consegue ter meios de brecha, né, de qualquer forma que for necessária. Então, o criminoso pode estar numa maior fortaleza que for, a gente tem condições de entrar. E esse é um primeiro diferencial, né? Talvez as delegacias não tenham os meios para fazer uma entrada, né? Muitas vezes, eu tenho um mandado para cumprir. O alvo está lá dentro. Só que eu não faço ideia de o que tem do outro lado. É um muro de 5 metros de altura. A gente consegue ter elementos para romper essa barreira. Inclusive o emprego de explosivos. Então, a gente consegue empregar, né, meios especiais, recursos especiais para cumprir a atividade fim da Polícia Civil. Então, temos essa equipe de brecha que vai dar jeito em qualquer tipo de obstáculo. Essa é a finalidade deles. Eles treinam e trabalham para isso. Nós temos a equipe de entradas táticas, né, o time tático ali, que vai ser o grupamento, que vai fazer a patrulha ou a entrada mesmo. Nós temos a equipe de atiradores designados e atiradores de precisão, que vão fazer a cobertura de fogo da equipe. Temos a equipe de APH em combate, né, de APH tático, que é a equipe que vai estar ali sempre pronta para fazer o atendimento, seja em prol da CORE ou das delegacias que estiverem na operação, né? Então, a gente faz questão de trabalhar dessa forma. E essa equipe de gerenciamento de crise também, né, que vai conseguir, em casos críticos que podem decorrer do cumprimento de mandado, essa entrada pode se transformar numa atividade de refém. Então, a gente consegue estruturar ali naquele primeiro momento também uma estrutura de gerenciamento de crise. Então, a intenção da CORE é realmente oferecer um recurso especial para a Polícia Civil, buscar conhecimento com as unidades que são referência e se tornar uma ferramenta. A grande verdade é essa, nós somos uma ferramenta para a Polícia Civil e queremos dar um bom resultado, queremos trabalhar bem, de modo que os colegas confiem na gente e contem conosco nas operações. A maioria das nossas operações a gente é acionado pelas delegacias. Então a delegacia precisa saber que a CORE existe, precisa entender o trabalho da CORE e contar com essa ferramenta, né? Em nenhum momento a gente está em nível de competição, por exemplo, que às vezes para um olhar de alguém de fora pode parecer, né? A CORE, poxa, eles são os melhores. Não, a gente é uma ferramenta da polícia. Aquele inquérito foi cumprido, teve uma investigação, teve um trabalho de inteligência, teve levantamento de dados, teve análise, teve o pedido judicial do mandado, teve o cumprimento e naquele dia a CORE é a ferramenta operacional que vai ajudar. Então, dentro dessa engrenagem Polícia Civil, a CORE é uma estrutura que serve para apoiar. Então, a CORE ela é uma especialização da parte operacional da Polícia Civil especificamente. Mas interessante é que dentro dessa especialização existem subespecializações. Isso. Tem a equipe tática, tem a que trabalha com explosiva, com o APH tático e assim por diante. Mas um operador da CORE, como é o teu caso, mesmo que tu tenha uma subespecialização, vamos dizer assim, tu tem que ter noção de todo o resto. E aí é que entra uma outra pergunta. Não é qualquer policial que se torna
um operador. E como é que se dá esta formação especificamente? Quando a gente fala sobre operações especiais, seja na polícia militar ou na polícia civil, a primeira coisa que vem em mente são cenas do filme, por exemplo, Tropa de Elite, daquela coisa absurda de se enfrentar o inferno na Terra. É aquilo mesmo? Isso também ocorre na esfera da polícia civil? Como é que foi o teu curso, por exemplo, ou como se dá os cursos hoje? Então, para trabalhar nessa atividade, né, antes de entrar na formação, hoje a Core é um departamento, né? Então, quando ela era GOI, ela fazia parte do departamento metropolitano. Quando se tornou Core, virou um departamento. E dentro desse departamento a gente tinha o grupamento de operações especiais, que é a parte terrestre, Sim. e a divisão de operações aéreas, que é a aeronave. Então, a aeronave estava na Core até agora esse ano, e criou-se uma reestruturação. A divisão aérea ela aumentou. Então, ela também se tornou um departamento agora. Então, ela sai de dentro da Core, organizacionalmente, e vira um departamento também, com a aviação e a parte de aeronaves. E a gente trabalha coligado sempre, né? Nas atividades, nas operações, nas grandes operações, a gente tem a aeronave ali. E faz um contato, a aeronave chega junto com a gente na operação, dá todo o suporte de resgate. Então, a gente trabalha realmente integrado, né? Além disso, né, dentro da Core tem o setor de transporte de presos, né? A gente tem um setor lá que faz o transporte de presos na capital todo dia, um plantão. E também tem uma estrutura de polícia judiciária. Temos uma delegacia dentro da Core. Então, o departamento Core tem todas as estruturas. Para ser parte do transporte de presos, da delegacia ou do setor de inteligência lá, não é necessário hoje nenhuma formação especial, né? É o policial selecionado pelo perfil da atividade mesmo, né, para fazer esse trabalho. E aí a gente tem dentro do grupamento de operações especiais o GRI, que é o Grupo de Resgate e Intervenção, que é o grupo ao qual eu faço parte, né? Aí sim, esse é o grupo de operações especiais, né, dentro da Core. Então a Core tem outros setores que não são operações especiais e tem o setor que vai fazer, né, e vai viver a doutrina de operações especiais, que é o GRI, que é esse grupo que, como a gente já comentou, né, que nasceu ali em 2013. Então é um grupo bem jovem, né? E a gente está buscando esse desenvolvimento. Para fazer parte da Core, e a padronização ela aconteceu em 2018, né? Nessa mesma portaria que regulamentou o nome das unidades Core, regulamentou também o uniforme, padrões, regulamentou os cursos. Então, para fazer parte de um grupo de operações especiais de Polícia Civil hoje, ele tem que passar por... São duas formações possíveis no Brasil. Ou o COP, que é Curso de Operações Policiais, ou o COT, que é o Curso de Operações Táticas Especiais. Qual a diferença? O COP hoje, Curso de Operações Policiais, ele tem uma carga horária reduzida, uma formação mais rápida e ele visa formar o policial na atividade tática em si. O policial vai conseguir fazer uma entrada tática, uma patrulha, né, um tiro muito bem feito, ele vai se portar de forma adequada para fazer parte de uma equipe tática. Ele pode fazer parte de um time de entradas, as ações táticas em geral, esse copiano formado no COP ele pode executar. O COT, por sua vez... O formado no COT ele também vai fazer tudo isso. Ele consegue fazer todas as ações táticas. Porém, esse curso ele tem o viés de operações especiais. Então, o que é isso? Ele vai fazer atividades que não são convencionais da sua organização. Por exemplo, a Polícia Civil, o carro-chefe é entradas táticas. Só que eu posso precisar fazer uma entrada tática num ambiente alagado. Eu posso precisar vir de embarcação. E aí eu preciso de alguém que opere em água. Entendi. Nessa estrutura eu posso fazer uso de explosivos. Eu preciso de alguém que opere com explosivos. Eu posso precisar do tiro de precisão. Eu preciso de alguém que opere o tiro de precisão. Então, esses recursos especiais, que são fora do normal da realidade policial, não vai se ensinar isso numa academia de polícia. A formação básica não vai ter isso. Ele vai aprender a fazer o inquérito policial, a operação policial. Mas mexer com explosivo, não. Né? Fazer o tiro de precisão, não. Então, tudo isso que é de característica de operações especiais, ele aprende no COT. Então, o COT hoje é uma formação completa. Ela vê todas as disciplinas de operações especiais, ela conta com outras unidades, é um curso integrado, as unidades se ajudam muito para ter o melhor resultado possível. E por ser um curso de operações especiais, né, acaba que não é possível formação em massa. Eu não consigo fazer uma formação de operações especiais em massa. A formação ela é reduzida. Então, pelo perfil da atividade, pelo desgaste que exige um curso desse, acaba sendo bem pequeno o número de formados. Então, porque ele vai precisar ter um perfil que reúna diversas habilidades. Ele vai ter que conseguir operar em terra, em ar, em água. Ele vai ter que ter a segurança para fazer um bom disparo sob uma situação de estresse.
Ele vai ter que ter uma segurança para trabalhar com explosivos. Então, a gente acaba precisando de um perfil que tenha um comportamento, né, que a gente precisa. Ele consiga tomar decisões técnicas em momentos de estresse, que é onde a essência das operações especiais mora. Uma ocorrência, ele vai fazer tudo da melhor forma possível, ele vai buscar a excelência, mas ele vai conseguir fazer o básico mesmo numa condição inadequada. Então, não é fazer malabarismos todo dia. Não. Ele vai ter que fazer o básico, o de sempre, só que no meio de uma situação caótica. Então, por isso que o curso de formação de operações especiais ele tem essa natureza de ser estressante, ele é exaustivo. Ao final de tudo, aquele aluno que está sempre cansado, ele vai estar se superando e ele vai estar conseguindo cumprir as atividades em momentos de estresse. Esse é o perfil final que eu busco. E o formado no curso de operações táticas especiais, o COTiano, que a gente chama, né, que hoje aqui no Rio Grande do Sul, nosso símbolo é o escorpião. Então, o escorpião formado no COT, ele é uma pessoa que a gente pode esperar isso. Um alto nível profissional em qualquer situação de estresse que ele se encontre. E saber, principalmente, trabalhar em equipe. Então, eu consigo pegar aquela pessoa, inserir no nosso time, ele vai trabalhar ali, vai se integrar na função e ele vai conseguir fazer o melhor, vai conseguir adaptar. Quando der tudo errado, ele vai conseguir fazer uma decisão técnica. Então, esse é o perfil principal que a gente busca no operador especial. E o curso, sim, é difícil, é um curso que vai formar poucos, porque não é possível fazer uma formação dessa qualidade em massa. Sim. Então, a formação ela é realmente reduzida, é cara, né? Acaba tendo uma gama de atividades muito grande e ela é muito específica. Então, esse aluno ele sai dali em condições, aí ele vai fazer parte da unidade e na unidade ele vai se desenvolver. Então, esse curso ele é um curso de seleção e de formação. Ele não vai sair dali pronto, mas ele vai sair dali com o perfil e os elementos que vão possibilitar que ele se desenvolva. E aí, na unidade, ele vai despontar. Lá ele vai escolher uma dessas especializações ou vai ser indicado para uma dessas especializações e vai continuar. Vai fazer parte inicialmente do grupo tático, vai fazer as entradas, vai fazer tudo que o grupo faz e depois ele vai poder buscar a sua especialidade conforme o seu perfil. Entendi. Trabalhar com explosivo, trabalhar com tiro de precisão, trabalhar com APH, trabalhar com negociação e gerenciamento de crise. Então, todas as áreas de operações especiais vira depois uma possibilidade de maior especialização ainda para ele. Todos vão ter vivência em tudo, porém teremos lá dentro especialistas em cada área. Entendi. Então ali o diamante ele não sai totalmente lapidado, mas é onde é feita essa identificação, vamos dizer assim. E claro, por que é um número menor? Não só pela especificidade, pelo custo e etc., mas também de pessoas interessadas e pessoas realmente capacitadas, que reúnam em si essas características que tu acabou de citar, que tenham o potencial para de fato conseguir se formar e se tornar um operador especial, né? Mas eu acredito que, independentemente da experiência, ou melhor, apesar da experiência, apesar da formação, ainda assim, óbvio, é um ser humano, tu vai lidar com questões, de repente fazer coisas que poucos conseguem fazer. E aí é que eu te pergunto, tu terias alguma experiência que tenha de algum modo te marcado, que tenha sido mais marcante todo esse tempo aí que tu tens te dedicado à profissão, alguma experiência, não digo nenhuma ocorrência específica, mas talvez alguma experiência que tu tenha passado e que tenha te marcado de algum modo, para relatar para nós? Sim, sim. Uma das felicidades, né, de trabalhar e de gostar tanto do que faz é que a gente vive, né, vive muitas experiências que são gratificantes, né, e sabe que não é um acaso, não é uma ocasião, vai acontecer de novo. Sim. Então, a gente vive treinando e se preparando para como a equipe conseguir lidar bem, né, com qualquer tipo de atividade que venha a acontecer e vai acontecer de novo. Uhum. Porque, infelizmente, o mal não vai acabar, eles vão continuar existindo, porém, nós vamos melhorar cada vez mais para fazer um bom enfrentamento. Uma história que para mim é inspiradora, né? Na verdade, ela vem lá da minha pré-história, que eu acho que é interessante eu falar aqui. Como eu falei que eu sou da Core muito antes de eu ser policial, lá em 2014, 2015, eu participei da Força de Pacificação do Complexo da Maré, né? Pela tropa aqui, pelo 19º Batalhão de Infantaria do Exército. E lá teve uma ocorrência que para mim foi bem marcante, né? Uma ocorrência, digamos que não uma ocorrência, né? Mas teve um confronto, teve uma situação de confronto bem em larga escala, né? Padrão Rio de Janeiro. Então, nós éramos um pelotão, nós estávamos em 30. Essa história eu faço questão de contar sempre, porque nós treinamos muito para aquilo, jovens, eu estava ali com os meus 24, 25 anos, os soldados que estavam comigo eram menos que isso, então o pessoal tudo novinho, naquela expectativa, na favela, vai acontecer. E aconteceu. Ninguém sabe como vai reagir a um confronto, né? Até ele acontecer. Então, você pode treinar muito,
Mas, né? Uma gota de realidade vale mais do que uma tonelada de treinamento, né? Treino é treino, jogo é jogo. Então, é muito melhor a gente ouvir quem vive a guerra do que quem escreve a guerra, né? Quem escreve sobre guerra, mas nunca esteve lá. Então, naquele momento, a gente não sabia como... A gente sempre tinha expectativa, imaginava que ia agir da melhor forma e, graças a Deus, né, e ao treinamento que a gente recebeu na época, foi feito da melhor forma que a gente tinha naquela situação. As equipes se protegeram, responderam fogo, fizeram tudo que tinha que fazer. Mas o que... A gente, inclusive, realizou um APH tático real lá, né? Real em nível praticamente combate, porque veio um blindado, né? Uma viatura blindada, igual agora que o Zurutu, né? Que a Polícia Militar recebeu, era a mesma viatura. Ela chegou lá no meio do confronto para resgatar o nosso soldado que estava ferido. Então a gente conseguiu fazer esse atendimento sob fogo, né? Foi um negócio realmente incrível, até porque quando começou o atendimento, começou o confronto. Parece que foi jogado ensaiado aquilo. A gente conseguiu fazer esse atendimento, ele foi removido pelo blindado, o blindado estava tomando tiro e a gente dando tiro de volta, toda aquela situação. Mas isso tudo por si só dá uma história, né? Mas resumindo aqui, o que eu quero dizer é que naquele momento a gente chama reforço pelo rádio, era o padrão, protocolo. Nós somos tropa convencional de policiamento ostensivo, era isso que a gente fazia naquele momento. Então a gente estava fazendo um trabalho de PM patrulhando. Sim. Aconteceu o confronto, reage, abriga e vai. Naquele momento chama apoio, alguns minutos depois, e demorou. Né, demorou naquele nosso ponto de vista, apesar de ter sido uma rápida resposta, porque a base era na boca da favela, então eu tô falando talvez de 15 minutos, o que ali dentro daquele cenário parecia muito. Chegou o apoio. E aí chega a aeronave, chegou a aeronave. Chegou blindado. E veio um blindado diferente. Aquele blindado era um Guarani, que é um blindado novo do Exército, e naquele blindado tinha uma tropa diferente. Tinha um cara com um capacete diferente, com um lenço, né, um Chemag na cara. O uniforme dele era um pouquinho diferente da tropa normal. Ele tinha um fuzil gigantesco. Os outros estavam com um fuzil diferente do nosso. A gente estava de parafal. Os caras estavam de plataforma R, né? Um Colt. A gente viu aqueles caras chegando. Deu aquele alívio. Chegou a cavalaria, chegou os caras. E eram os comandos, né? Que era a tropa que fazia o reforço ali, que é a Operações Especiais do Exército. Era o destacamento de ações de comandos. Quando chegou aquelas pessoas, a gente sentiu um alívio absurdo. Porque a gente estava ali sob fogo, reagindo, chamando apoio até chegar, e quando chega aqueles caras. E a gente estava protegido, né? Como era o padrão, reagindo. Esses caras, eles pararam, se orientaram no cenário, desceram do blindado, que era a proteção balística, e talvez em 12, em 15 que eles estavam, subiram, né? Em direção onde estava vindo os disparos. E aquilo para mim chamou muita atenção. Naquele momento eu só queria ir junto com eles, mas eu não podia, eu era da tropa convencional, não eu ia entrar no meio daquilo, né? Tinha que ficar ali com o meu pelotão. E acabou que depois no debrief foi essa sensação de todos, né? Todo mundo queria ir junto, mas não ia, né? Era uma tropa diferente. Todo mundo foi meio que Matias e Neto. Quando são pegos lá no alto do morro. E pá, quem são esses caras vestidos de preto? Como é que eu me inscrevo no curso? Exatamente. Então, se eu já tinha a intenção, né, de entrar pra polícia e ser de uma unidade especial, naquele momento, aquilo ali me fez bastante sentido. Eu queria não estar recebendo um apoio, mas ser o cara que apoia. Então, me despertou aquela vontade de estar naquele ambiente, e aquilo me motivou muito a buscar isso. Então, hoje, né, a gente conversa com esses caras, né, tem contato, esse meu amigo formou Forças Especiais, então a gente acaba conversando, interagindo bastante, e dá um orgulho gigante de hoje fazer parte de algo maior nessa nossa área operacional, que é o universo das operações especiais. Então, é algo que dá uma gratificação muito grande, assim, é legal hoje fazer parte disso e conseguir também ajudar a desenvolver essa doutrina aqui no Estado, né? Essa é a nossa essência. Cada um de nós, ele busca isso, né? Então, realmente é uma satisfação. E nesse dia, tu teve absoluta certeza de que era isso que tu queria. Já sabia antes, né? Sim. Mas parece que selou. Não, é isso aí mesmo. E outro caso que é interessante eu falar, e esse, né, a gente acaba pensando, né? Poxa, o trabalho mais perigoso é o da CORE hoje na Polícia Civil. E aí eu faço um paralelo. Pode ser que sim, né? Porque a gente pode ser colocado em algumas operações, em apoio às delegacias, que seja um alvo bem sensível. Porém, a nossa equipe ela tem estrutura, ela tem trabalho, ela tem material, né? Tem recursos e tem treinamento. Eu tenho uma equipe fechada que treina muito para isso. Isso, no gerenciamento de risco, ele baixa o nosso risco da operação, né? Eu consigo equalizar todo o risco que eu tenho com o treinamento que eu vou ter, com a confiança que eu tenho no colega que está do lado. Todos ali são professores da Academia de Polícia, para ter uma noção. Então, eu estou trabalhando com um instrutor de entrada tática. Eu estou trabalhando com um instrutor de tiro.
O cara que, inclusive os caras que foram meus professores, né? O cara hoje que conhece bem a matéria. Hoje eu sou colega deles. Então é um orgulho, às vezes a gente comenta isso, né? Eu olho pro lado, poxa, velho, tô seguro demais. Tem uma equipe de excelência aqui do lado. Então acaba tornando o trabalho um pouquinho mais seguro. As delegacias, muitas vezes, acontece do nada. Então, assim como é o risco do policial militar que está no trabalho ostensivo que acontece agora, pode acontecer com a delegacia. Com uma pequena diferença. A delegacia está em 2, num carro, que não é ostensivo, fazendo um levantamento de local. Agora, imagina uma dupla andando lá na vila, que não está ostensiva, começa um confronto. E aí, o vagabundo lá pode estar achando que é contra, pode saber que a polícia quer reagir. Sim. Ele fica no meio de um fogo cruzado com pouco recurso, ele não está nem com proteção balística, porque naquele momento ele não pode usar, ele está discreto. Claro. Então, esse para mim é um dos trabalhos mais perigosos. O do policial, da equipe de polícia, da dupla de policiais, do trio de policiais, da equipe que está trabalhando no dia a dia. E que é o trabalho que a gente procura melhorar, né, com o treinamento e com esse apoio que a gente pode dar da CORE. Mas nesse contexto, né, tem uma história que é da Delegacia de Homicídios na época, que era mais ou menos esse cenário. Aconteceu um latrocínio na cidade, caso de repercussão, e acabou que a gente descobriu ali, né, chegou a informação de onde estava o autor, né, na casa dele. O cara estava lá, era usuário de drogas. Se sabia que ele era usuário de drogas, estava na casa, estava fechado na casa, era confirmação perfeitamente, ele estava na casa. A gente tinha autorização para ingresso na casa, só que tinha que ser naquela hora, né? A gente chegou ali, pegou, cercou a casa, tinha pouca gente, todo mundo dessa forma, né, de investigação, estava discreto, estava sem colete. Não tinha como entrar, um muro muito grande. E eu tinha dentro um cara armado que tinha acabado de matar alguém, usuário de drogas, cocaína. O que a gente faz nessa hora? Isola, chama a CORE. É o que eu faria hoje, né? É o que eu faria hoje. Sinceramente, é o que eu faria hoje, porque o primeiro passo é identificar uma possível ocorrência crítica, e essa era. Era um cara que tinha recém matado alguém, e usuário de drogas, e cheio de armas em casa. Pelo correto, e é o que a gente ensina hoje, realmente, não tem por que entrar ali, né? Naquele momento, a gente precisa isolar e conseguir fazer uma segurança, chamar um apoio. Só que naquela hora, naquele calor do momento, a gente precisava pegar ele. Acabou que um colega meu acabou entrando comigo. A gente pulou o muro, que era alto pra caramba, e tinha um pitbull lá dentro. Pula o muro com o pitbull pra pegar um cara que tá sob efeito de drogas, recém matou alguém cheio de armas em casa. Deu tudo certo. Deu tudo certo, né? A gente confiava muito um no outro e na equipe que estava lá, né? Que era a equipe de trabalho da Homicídios. Então, foi um trabalho de muito risco. Poderia ter dado problema, mas deu tudo certo, né? A gente tinha uma confiança muito grande um no outro. Então, fica assim para ilustrar, né, o quanto que o trabalho do dia a dia é arriscado. E vai exigir atos de coragem. Sim. E os policiais fazem isso o tempo todo. E é uma coisa que tu tem ou não tem. Eu faço sempre questão, né, de valorizar as delegacias e a atividade fim, né? Que realmente essas pessoas estão no maior risco e a gente, como CORE hoje, né, tem outra perspectiva, outra visão e procura dar o melhor suporte para eles. Então, na verdade, né, essa nossa ferramenta, cada vez mais a gente tem procurado dar esse suporte e ganhar essa confiança dos colegas. Meu irmão, agora eu vou fazer a parte mais chata da entrevista, que é dizer que, infelizmente, a gente já está caminhando para o encerramento. Tá? Claro que nós poderíamos ficar horas e horas aqui conversando, porque quem se dedica, quem é vocacionado, se dedica à atividade policial, como eu digo sempre, né? Se tu tem um amigo policial, um problema tu não vai ter, ficar entediado. Sempre vai ter uma boa história para contar e a gente sabe, são histórias reais, né? Não histórias de pescador. Mas, meu irmão, tu sabe que há um tempo atrás, aliás, bastante tempo atrás, eu viajei para o Rio de Janeiro com um grupo de pessoas e essas pessoas faziam artes cênicas e trabalhavam junto a grandes emissoras de TV, em novelas, programas e etc. E eu lembro que uma vez teve um debate entre eles que foi o seguinte: qual é a melhor profissão que existe? E aí um deles falou, a melhor profissão que existe é a profissão de ator, por um motivo muito simples. O ator ele pode viver 1000 vidas em uma. Eu posso interpretar um homem muito rico, eu posso interpretar um homem muito pobre, eu posso interpretar uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que vive isso, enfim. Aí um olhou para o outro e disse assim, tu até pode viver 1000 vidas em uma, mas são todas falsas. Após que se perguntar quem você é, você não vai saber se identificar, porque você, de certo modo, se perdeu nesse emaranhado de papéis, né? Então a melhor profissão que existe é aquela que você faz porque você gosta, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu acredito que a melhor profissão que existe, claro, na perspectiva pessoal, pode ser a que eu gosto. Eu, por exemplo, sou professor, mas
o professor, ele é de certo modo, você está desempenhando um papel social, assim como qualquer outra profissão. Mas no caso da atividade policial, agora falando especificamente aqui da tua profissão, e a nossa audiência são justamente formada aí por policiais, ou aqueles que admiram a atividade policial, e aqueles que querem, sonham um dia serem policiais, seja militares, civis, penais, não importa. Não é só um papel social. Tem ali uma função, a sua relevância social inegável, mas é, antes de tudo, uma descoberta de si. Não tem como você atuar como policial. Ou você acredito eu, não serve para aquilo. Porque, como você falou, uma coisa é o treino, outra coisa é o jogo. Uma coisa é o treino para a guerra, outra coisa efetivamente é a guerra. E há pessoas que já descobriram que não têm a vocação para atividade policial, não porque não passaram nos treinos, mas que não foram aprovados na guerra. Disse, não, isso não é para mim. Então, meu irmão, eu quero te parabenizar, tá, por ter escolhido tão nobre profissão, não apenas a escolha muito acertada, muito nobre, mas por se dedicar a ela. Porque nós estamos falando de algo que, como tu mesmo falaste aqui, coloca a tua vida em risco, né? Os policiais civis também correm risco e nós temos visto policiais que infelizmente tombaram em serviço e em combate nos últimos anos. Então eu quero mais uma vez te agradecer, antes de tudo aqui pela tua presença, por gentilmente topar o convite de participar aqui do nosso podcast e te parabenizar, não só por escolher tão nobre profissão, mas por tu ser um daqueles que não basta simplesmente passar no concurso e dizer, estou feliz com o que eu estou fazendo, porque eu sempre sonhei com isso, a minha vocação é essa. Mas eu noto uma vontade sempre de se especializar, de ser o melhor no sentido de oferecer o melhor para a sociedade, tanto na proteção dos teus colegas que trabalham e operam contigo, quanto principalmente da sociedade, que é, obviamente, a principal finalidade. Então, se quiseres, tem um minutinho aí para deixar a tua consideração final, enfim, algum agradecimento, e talvez mensagem para quem vibra com as tuas palavras e sonha um dia, de repente, estar usando a farda que tu está usando. Muito bom. Então, eu agradeço, né, a oportunidade aí de ter convidado para participar. Né, o teu trabalho está realmente fazendo a diferença. Né? Eu assisti os teus podcasts anteriores, quero assistir os próximos. E isso é legal, a gente conhece mais a polícia, a gente acaba confiando, né, e entendendo mais sobre isso. Então, eu agradeço essa oportunidade e, né, eu estou tendo hoje a chance de falar um pouquinho sobre a Polícia Civil, falar um pouquinho sobre a CORE, gosto de falar sobre isso, gosto da minha função e, né, autorizado devidamente pelos meus superiores, delegado Marco, delegado Bolívar. Né? A CORE, ela é uma ferramenta para a polícia, né? É uma ferramenta que procura dar qualidade operacional e segurança para a polícia e a gente vai continuar sendo assim, a gente vai continuar melhorando. E faz questão de mencionar também aqueles que eu falei. Os que não vão vir aqui porque eles não têm Instagram. Os grandes profissionais, as grandes referências que a gente tem, que são policiais, são da investigação. São pessoas que não vão aparecer, elas não precisam aparecer e nem devem aparecer, mas que a polícia conhece, a polícia respeita. Então, esses estão fazendo muita diferença, né? Não vai ser um curso, um brevet, um uniforme diferente que vai fazer diferença na vida das pessoas. No nosso mundo, sim, vai ser a forma de ingresso ali, ele ter passado por esse curso. Mas somente cursar não quer dizer nada. Né? Exato. Usar brevet na farda não quer dizer nada. O que quer dizer é o que você faz. É a diferença que você faz na vida das pessoas e no seu trabalho, na sua equipe. Porque ninguém forma sozinho, né? A gente se forma em equipe e essa é a essência. Nós trabalhamos em equipe. Então eu faço questão de destacar aqui o trabalho da minha equipe, a qual eu faço orgulho de fazer parte, o Grupo de Resgate e Intervenção, o GRI da CORE, vida longa ao GRI, aos Escorpiões, e a Polícia Civil como um todo, aos grandes investigadores, os grandes cartorários, os grandes plantonistas, toda a equipe da Polícia Civil que faz a diferença aí nesse trabalho. Então, que os nossos ouvintes venham, né? Precisamos de efetivo, precisamos de pessoas que queiram estar aqui e que queiram fazer diferença. Então, quando chegarem, tenho certeza que vocês vão poder contar com a Polícia Civil e vão poder contar principalmente com a CORE. Nós estaremos lá. A gente faz questão de estar lá e estaremos. Onde for preciso e onde a gente possa fazer diferença, a CORE, o Escorpião vai estar lá presente. E nós, enquanto sociedade, agradecemos a dedicação dos senhores. Meu irmão, obrigado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença. Foi uma satisfação enorme e tenho certeza que o nosso público também gostou bastante aí por compartilhar essa tua experiência e também esse teu conhecimento. Tá bem? Obrigado. Quanto a você, muito obrigado pela tua audiência e até a próxima conversa com Douglas Castro, se Deus quiser.